necessidades são também muito materializadas. Não desejam a evolução de seus espíritos pois seu desenvolvimento espiritual ainda é muito inferior. Segregados do nosso convívio, cerceados em sua liberdade, vivem temporariamente aprisionados para que seus atos maldosos não atinjam aqueles que realmente desejam ascender a esferas mais altas. Farid Kamur solicitou este trabalho, juntamente com Nail. O pedido de ambos foi encaminhado aos nossos postos de atendimento, e nosso governador, depois de muita reflexão, resolveu atendê-los, acreditando que essa experiência concorreria para um melhor entendimento de ambos a respeito das coisas do espírito. Estes irmãos enclausurados à força são mantidos sob rígida vigilância. São espíritos por demais endurecidos e viviam à procura de suas vítimas na crosta terrestre. Farid Kamur e Nail estão encarregados de organizar palestras e estudos através dos quais procuram conscientizá-los da necessidade do amor aos semelhantes. Tem sido uma tarefa por demais árdua e de longa duração pois nem sempre são ouvidos. A virtude da paciência, o perdão e o amor, também estão desta forma sendo lapidadas no espírito de Farid Kamur e Nail. Farid, meu pai, conscientizando-se da necessidade do amor entre as criaturas. É uma bênção ouvir essas palavras de seus lábios, irmã Marina. Conta-me mais, seu pai desencarnou há muito, como você sabe, e sofreu a ignorância de sua nova situação espiritual. Acreditando-se ainda com vida, permaneceu por muito tempo singrando os mares como era de seu costume, até que um dia, por intuição ou misericórdia divina, percebeu que algo estranho estava acontecendo. Imediatamente, reviu-se tombado, com um punhal cravado em suas costas, na estreita arruela de Centromel. Naquele instante, toda a cena de sua morte se passou à sua frente. Fora ele assaltado após realizar a venda de um de seus barcos pesqueiros, quando voltava ao lar. Reconhecendo o assaltante, foi por ele assassinado friamente. Como então continuava vivo, implorou em preces a Alá para que aquele pesadelo findasse. Não conseguia ele entender como então permanecia com todos os sentidos registrando as mesmas necessidades materiais, fome, frio. Tudo era muito complicado. Farid estava confuso e desnorteado. Andava então sem rumo pela praia. Podia sentir o vento forte batendo em seu peito moreno que a camisa deixava à mostra. Sentia o sol lhe queimar a face. Seus pés podiam perceber a areia quente e macia. Perambulou assim minha filha, entre a oração e o desespero, por muitos dias, até que certa tarde avistou uma embarcação ancorada na praia. Era de uma luminosidade surpreendente. Farid aproximou-se, examinou-a. Não havia ninguém nas proximidades. A praia estava deserta, somente o ruído das ondas de encontro às rochas e o vento soprando forte quebravam o silêncio. Num ímpeto, pulou para dentro dela e, tomando dos remos, sentiu como se uma estranha força o impelisse a remar. Remou até suas forças se esgotarem e aportou aqui entre nós, trazido pelo rio que banha nossa colônia. Era madrugada e nossos caravaneiros o esperavam. Fantástico, tudo isto, exclama Sará. É surpreendente o que acabo de ouvir. Meu pai, e prorrompeu em prantos. Irmã Marina compreendeu que havia tocado seu coração. Mesmo entre lágrimas ela pediu, conte-me mais e mais. Não, minha querida, por hora chega. Já é o suficiente. Não precisamos remexer demais no passado. Dia chegará em que todos encontrar-se-ão. Agora, minha filha, prepare seu coraçãozinho, pois vais receber a visita de alguém que há muito está ansioso por revê-la. Antes, porém, acalme-se e respire profundamente, deixando que as emanações que vêm do alto reequilibrem seu organismo. Dizendo isto, colocou a destra na fronte de Sará por alguns segundos, transmitindo-lhe energias revigorantes. Saiu, fechando a porta atrás de si e deixando a jovem entregue em profunda meditação. Abri a porta mansamente emocionado. Não sabia que atitude tomar diante daquela que fora minha amada companheira na terra. Sará se encontrava recostada no leito. Tinha os cabelos presos no alto da cabeça, como antigamente. Os olhos muito grandes e negros estavam fixos em mim. Adentrei o aposento e petrificado pela emoção permaneci parado por alguns instantes apenas a olhá-la. Repentinamente corri até ela e estreitei-a nos braços. Senti o coração bater fortemente dentro de meu peito como se quisesse saltar gritando toda a alegria que continha dentro dele.
Sarah soluçava e ria ao mesmo tempo em que acariciava meu rosto, enxugava as lágrimas que eu não conseguia mais conter. Aquele momento me pareceu uma eternidade de felicidade. Tinha novamente entre meus braços esposa amada que repetia e repetia entre lágrimas: perdoa-me, Selmo, perdoa-me, amado meu. Com a voz embargada pela emoção eu apenas conseguia dizer: querida, querida minha, estamos aqui, juntos, é o que importa, ó. Selmo, Selmo, tenho amargurado a vida inteira pelo remorso de haver causado tanto sofrimento a vocês. Só Allah sabe o quanto sofri e, não quero saber o que passou. Quando aqui cheguei senti também a necessidade de relembrar e falar daquilo tudo que havia sofrido na terra, mas aprendi que nosso melhor companheiro é o silêncio. Silêncio é teus lábios para a dor. Não devemos relembrar sofrimentos passados pois que eles nos fazem sofrer novamente mais intensamente. Temos agora a oportunidade de uma nova vida, uma vida espiritual, a nossa verdadeira vida onde o trabalho e o aprimoramento de nossa moral são os verdadeiros valores a considerar e buscar. Sintas, apenas sintas essa vibração maravilhosa que emana de nossos espíritos e que nos impulsiona ao verdadeiro amor que engrandece a alma. Sarah conchegou-se ao meu peito docemente. Todas as dores ficaram agora no passado distante. Permanecemos assim por longo tempo. Um perfume de flores parecia invadir todo o ambiente, vindo de fora, como se a brisa soprasse mansamente em nossa direção. Meu coração queria gritar toda a alegria daquele momento tão esperado por mim. Queria dizer tantas coisas, falar de tudo aquilo que aprendera em Vila Marina e que estavam também à espera dela, mas não conseguia achar as palavras certas para aquele momento. Aos poucos ela foi se tornando mais serena e por fim falou: Selmo, querido meu, procurarei fazer de agora em diante tudo aquilo que deixei esquecido em minha alma. Farei tudo para apagar a dor que semeei no destino daqueles que me foram confiados. Reconheço finalmente meus erros e sei que conseguirei. Não falemos do passado agora, disse-lhe eu. Teremos muito tempo para pacientemente repensarmos tudo e programarmos nosso futuro. Agora apenas agradeçamos ao Pai a beleza deste reencontro. Façamos apenas uma promessa. A promessa de nos amarmos muito, deste instante em diante. Sarah tinha os olhos marejados e senti que também ela assim o desejava. Nova separação. Muito tempo se passou desde aquele dia em que finalmente nos reencontramos. O trabalho prosseguia regularmente e ao final de todas as tardes nos encontrávamos nos bosques e jardins de Vila Marina. Ao pôr do sol, quando os trabalhos haviam se encerrado, Sarah e eu íamos ao Templo das Orações agradecer por mais um dia de bênção e trabalho gratificante. Minha alegria era visível. A passos largos ela progredia em seu desenvolvimento pessoal. Incentivada por mim e por nossos instrutores, agora sentia-se quase que liberta de seus temores quanto ao passado de erros. Certa manhã, no entanto, irmã Marina a chamou a seu gabinete. Tenho algo a comunicar-lhe, minha filha, disse-lhe assim que ela sentou-se. Quis nosso pai que você recebesse aqui em Vila Marina seus primeiros ensinamentos para as lutas do amanhã. No entanto, é mister que continue seus ensinamentos mais e mais, a fim de que, no futuro, quando aprover receber um novo corpo na terra, teu espírito já esteja elucidado o bastante para que não fracasses novamente. É o que temo, irmã Marina, disse a jovem. Não haverá motivo para temores se aproveitares as oportunidades suficientes bastante no mundo espiritual. Capítulo 27. Comunicado. Assim sendo, teu esforço próprio garantirá teus passos corretos no mundo terreno. E, estendendo uma pequena folha de papel em sua direção, continuou, é um comunicado do Departamento de Ensino da Mansão do Amor. Será necessário que tu partas para lá a fim de receber o que ainda te falta. Sarah pousou os olhos agora úmidos na interlocutora. Eu estava tão acostumada com todos aqui. Preciso mesmo partir? Disse a jovem na expectativa de que não fosse realmente necessário afastar-se daqueles a quem aprendera finalmente a amar. Em Mansão do Amor, disse irmã Marina, terás oportunidade de conviver com pessoas que como tu falharam no doce mistério da maternidade. Lá encontrarás Lamour e teus 2 filhos a esperá-la. Juntos frequentarão as escolas da comunidade, onde terão ensejo de orientar-se e também abrir a mente para uma encarnação próxima. Terão ensejo de escolher as provas e adaptar-se a elas.
Irão passar por vários departamentos prestando colaboração a crianças deficientes e recém-desencanadas, onde poderão exercitar o amor em toda a sua plenitude. Sim, filha. E necessário que te lembres de que, apesar de ter propósito firme de regenerar-te, ainda és muito devedora. Sim, não esqueço jamais, disse a jovem baixando os olhos. Então, que esperas? Vamos à luta, pois que ela aí está para nossa alegria futura, falou sorrindo e encorajando-a. Sarah enxugou as lágrimas que teimavam em cair. Seu coração compreendia que sua estada ali era apenas temporária e que necessitava muito mais para sua evolução. Vamos, tornou irmã Marina, afinal o que é mais belo? Dar ou receber? Lembre-se que dando amor e dedicação aos que mais necessitam e são também infelizes, é que receberemos em dobro futuramente. Depois, não ignoras que esta separação de Selmo é também proveitosa para ambos. Sim, sim. Eu sei que, pelo muito que tenho recebido de todos aqui, devo esforçar-me, porém. Não me desampares. Ajude-me a caminhar para o progresso de meu espírito. Olhe por mim, rogue por mim a Jesus, para que eu não sucumba no caminho traçado por ele. Irmã Marina pousou os olhos mansos em Sarah e elevou uma singela prece ao Pai, pedindo toda a proteção de que a jovem necessitaria para sua nova empreitada no mundo espiritual, rumo à sua evolução. Tão logo Selmo soube da iminente partida de Sarah de Vila Marina, correu ao seu encontro. Entre lágrimas e abraços consolaram seus espíritos certos de que a justiça divina haveria de lhes dar novo encontro. Foram dias de muita amargura para ambos, aqueles que antecederam a partida de Sarah de Vila Marina. Naquela tarde, quando encaminhavam-se para o bosque com o coração sangrando pela saudade já presente, pois na manhã seguinte ela deixaria Vila Marina, Estácio, percebendo o sofrimento de ambos, disse, ora, endireite essa carranca menina, até parece que vai morrer. Num repente Sarah desandou a rir. É mesmo, disse eu, não devemos deixar que a tristeza estrague nossa despedida. Cantemos todos para afastar a tristeza. Logo a velha canção de minha terra me veio aos lábios e todos, João Francisco, Estácio e Mateus acompanharam animados. Sarah também cantava e aos poucos nossa tristeza deu lugar a uma paz crescente que invadiu nossas almas dando-nos a certeza de que nenhuma separação é definitiva. Quando finalmente chegou o momento de nossa despedida, ajoelhamo-nos todos na relva macia daquele aconchegante bosque e pedimos em oração ao Pai pela partida de minha querida Sarah. Agora que estamos reunidos neste singelo bosque despedimos-nos de nossa amiga e companheira. Pedimos, Senhor, a tua proteção para ela que vai habitar outra região em labor construtivo. Que a fraqueza nunca visite sua alma, mas, se tal suceder, ampara, Senhor, para que ela possa realizar sua tarefa com amor e abnegação. Para onde vai, nossa irmã terá ensejo de aprimorar-se no trabalho edificante. Terá igualmente amigos devotados que tornarão sua estada mais feliz. Ampara, contudo, Senhor, para que a lembrança, daqueles que ficam, não a prejudique e sim seja estímulo para o seu progresso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, Senhor. Amparai-nos e protegei-nos. Dai-nos a diretriz segura em nosso caminho. Assim seja. Ao final da prece, todos nós vibrávamos de amor e compreensão. Olhos úmidos pela saudade já crescente mas o coração em festa. Capítulo 28. A Justiça. Após a partida de minha esposa para outra colônia espiritual, fui transferido de local. Fiquei trabalhando juntamente com João Francisco, no laboratório da Vila Marina. Mesmo assim, após os trabalhos diários costumeiros, ainda me encontrava com os velhos companheiros e partíamos no mister de socorro com nossa antiga equipe. Nas ocasiões em que tinha permissão, dirigia-me à mansão do amor a fim de encontrar-me com Sarah. Trocávamos impressões sobre nossos trabalhos, relatando novos aprendizados e passeávamos como dois namorados pelos arredores encantadores da mansão do amor. Sarah, além do trabalho que lhe fora destinado, frequentava a escola de aprendizagem espiritual. Possuía em seus cômodos uma brilhante biblioteca. Partilhava seus aposentos com uma jovem de nome Alda, que ocupava o cargo de enfermeira dedicada na mansão do amor, e sempre que saímos a passear tínhamos a companhia encantadora da jovem ao nosso lado.
Uma forte amizade formou-se entre nós. 30 anos se passaram de aprendizado, trabalho e preparação para nosso futuro regresso à Terra. Achávamos-nos agora todos reunidos em um amplo salão em que um instrutor iria explanar sobre nossos destinos. Até aquele momento, nada nos fora dito sobre nossa próxima reencarnação. Sabíamos todos nós que um dia teríamos que retornar à Terra para o ajuste de nossas dívidas, mas não havíamos pensado realmente sobre isso até aquela convocação. Após um longo silêncio, Salúcio fez a chamada nominal de todos os presentes. Constatando que todos, ou quase todos ali estavam, com exceção de Tuli, Farid Kamur, Zaira e Seunil que se encontravam em outra colônia espiritual. O restante esperava para ouvir a palavra do magistrado das reencarnações. Já é grande bênção o fato de todos, começou ele, estarem em condições de voltar à Terra a fim de lutar no esquecimento temporário para o aperfeiçoamento de vossos espíritos. Digo bênção, porque nem todas as criaturas que para lá regressam o fazem conscientes. Mas todos que aqui se encontram muito esforçaram-se por merecer esta dádiva. Terão uma nova oportunidade na carne onde aprenderão a lutar pelo que é justo, pelo que é nobre. Não esqueçam que, amando-vos muito uns aos outros é que poderão vencer. Todos voltarão para resgatarem o passado, mas regressarão com uma grande bagagem de conhecimentos espirituais. Pelo que tenho observado, fizeram um bom progresso e diante desse esforço constituirão corpos saudáveis. Exceto algumas doenças sem muita importância. Notem bem que isto é uma bênção do Senhor, não terão quaisquer outras mais graves. Voltarão com o corpo sádio para que, através dele, elaborem sua elevação em direção a uma maior evolução. E, voltando os olhos para todos nós que nos achávamos emocionados, prosseguiu com atitude paternal, terão ainda algum tempo de convívio conosco antes de que os primeiros comecem a partir. Convívio esse que deverão aproveitar bastante para aperfeiçoarem-se naquilo que ainda vos falta. O laboratório deixou aqui as explicações necessárias para que eu vos transmita. Folheando um livro, Salúcio leu em voz alta. Farid Kamur foi pai de nossa irmã Sarah e terá agora a oportunidade de ser seu filho. Aprenderá a amá-la e ela receberá a incumbência de protegê-lo como mãe extremosa. Não falarei sobre o que está transcrito nas entrelinhas de vossos caminhos, pois creio ser necessário apenas lembrar a todos que o amor regenera a alma enferma. Nossa irmã Sarah terá chances suficientes de colocar em prática tudo aquilo que aprendeu em nossas câmaras. Conduzirá almas errantes ao porto seguro com sua palavra de carinho e conforto a todos que cruzarem o seu caminho. E pousando os olhos serenos na face úmida de minha esposa prosseguiu, aquela que lhe foi mãe dedicada e que agora entre todos se encontra, ser-lhe-á igualmente filha boníssima. Lamura deverá amar a mãe e assim apagará o resto do passado que ficou para trás. Isto é muito importante, Sarah. A ti caberá a maior parcela de trabalho, visto que estás disposta à regeneração. Receberás em teu regaço aqueles que lhes foram pais. Encontrarás em Tuli não a inimiga de outros tempos mas a mãe dedicada que a ajudará a galgar a estrada que a conduzirá à perfeição e Onara será o pai que juntamente com Tuli conduzirão Nail Kamur ao caminho do bem, uma vez que ele será filho amado. Ornara terá por mãe o espírito bondoso de Kara que nascerá em meio material de poucos recursos e estará colhendo então no trabalho a redenção para seu espírito. Como filho de Kara, disse Salúcio para Ornara, terás igualmente muitas dificuldades materiais, mas vencerás através do esforço de muitas renúncias pessoais. Estará também, entre vós, formando esta nova família terrena, família Abrão Salus, que receberão como filhos bem-amados Lucas e Selma. Esta última estará nos ajudando muitíssimo tomando, em seu regaço, espíritos que não fizeram parte de sua família terrena no passado, mas que igualmente necessitam de um corpo físico para completar sua evolução. Receberá para companheiro, nesta jornada, o pai de família em pretérita encarnação e estará assim aproximando-os nas lides do planeta. E virando-se para Sarah, concluiu, a ti caberá minha filha a melhor parte do sacrifício. Já que o amor esteve muito tempo distanciado do teu coração até então endurecido, voltará com a divina obrigação de muito amar aqueles que ao seu lado irão trilhar esses novos caminhos que os levarão à redenção. Foste motivo de discórdia e infelicidade quando viveste na terra, agora no entanto voltarás para uni-los de novo sob o laço da compreensão e do amor.
Conduzirás Lamour e Farid pelo caminho do bem e dedicarás a eles o amor que outrora lhes negaste. Fausia, tu amarás como vovó extremosa, e Lucas será teu companheiro na experiência terrena. Deverás querê-lo bem e esquecer o passado. O amor, só o amor será tua redenção. E a ti, pousou o olhar em Núbia, te será também dada a oportunidade de reparar o mal causado a Tuli. A justiça divina, meus filhos, não falha. Eu que esperava igualmente o meu Quinhão nesta nova família, não o tive. Percebendo o meu desapontamento, Salus te observou: terás a tua parte nesta luta para a felicidade futura, espere e confie em Jesus. A hora de trabalhar pelos seus chegará. Dirigindo-se àquela que fora escrava no palácio do sultão, pousou seu olhar amável em seu semblante perturbado e continuou: Núbia, a ti será dada a chance inclusive de saber fazer-se perdoar pelos inimigos através da submissão. Todos nós temos aquilo que merecemos, não esqueçam portanto que só amando e perdoando estaremos quites com a justiça do alto. Meu pensamento, por instantes, retornou ao passado, atraído por estranha força, pousando suavemente na distante Bagdá. Revivi, com infinita tristeza, o episódio que dera início a toda essa complicada trama de emoções, ódios e traições, encontros e desencontros. Meu espírito, como que transportado momentaneamente até o passado, sentiu novamente a brisa quente das manhãs ensolaradas de Bagdá bater suavemente em meu rosto trazendo um agradável aroma de flores. A escadaria do palácio de Emironar surgiu à minha frente. Subi vacilante os degraus que me conduziram ao interior do palácio e adentrei a residência daquele que tanto mal causara a todos nós. O som delicado de harmoniosa melodia vinha do aposento das odaliscas, invadindo meu espírito de uma estranha paz. Como que por magia, a figura de Zaira desenhou-se à minha frente, surgindo do nada. Seu sorriso sedutor, seu olhar penetrante e convidativo os enlevos do amor, seus cabelos negros ondulados, caídos ao longo dos ombros, seu andar mácio, sua voz. Tudo parecia muito, muito real. Repentinamente aquela bela figura de mulher desfez-se diante de meus olhos dando lugar a uma Zaira desesperada, alucinada. A cena de sua morte se passa então à minha frente. Suas mãos apavoradas buscam freneticamente pelo aposento o punhal com o qual cortará os pulsos, julgando desta forma livrar-se do castigo que Emironar lhe impingira. Uma lágrima corre de seus olhos no momento em que o sangue começa a escorrer de seus pulsos. Seu último pensamento volta-se para junto do homem que ama, Farid Kamur. Enquanto suas forças se esvaem lentamente, Zaira revê com indescritível alegria todos os momentos de idílio amoroso ao lado dele. Um último sentimento de imenso ódio e ciúme é dirigido a Lamura, a esposa de Farid. Recosta-se no cossime e adormece o sono eterno. Instantes após, reabre os olhos desmesuradamente sentindo a agonia da morte a lhe asfixiar os pulmões, mas continua viva. Pobre Zaira, percorre os corredores do palácio do sultão, vagando sem destino, por muito tempo sem compreender seu verdadeiro estado. Avistava vultos que por ela passavam andando pelos corredores, alheios ao que acontecia com ela. Sentia fome, frio, dor. Clamava por ajuda, mendigava o socorro, mas ninguém a ouvia. Seu sofrimento era imenso, o pavor. Sua companhia constante. Certa noite, atraída pelo pensamento de Farid Kamur, foi como que arrastada, sugada até o cárcere onde ele se encontrava preso, amando de Emironar há já algum tempo. Sem entender o que ocorrera, como conseguira chegar até ali, procurou desesperadamente falar com ele. No entanto, sua voz rouca e chorosa perdia-se no espaço que separa os vivos dos mortos. Zaira experimentava agonia cada vez mais crescente. Agarrada ao corpo do homem amado, lamentava sua desdita sem nada compreender. Foram muitas as noites e dias em que Zaira debateu-se em desespero clamando pela palavra daquele que amava. Mas, Farid permanecia imóvel e alheio a tudo que se passava do outro lado, na vida espiritual. E nesse estado de lamentação e agonia, Zaira não suportando mais tanto sofrimento quedou-se, escondendo-se num canto daquela cela úmida. Banhada pelas lágrimas e a dor que a torturava, adormeceu. Ao acordar horas mais tarde, não mais encontrou Farid Kamur na cela. Levantou trôpega. Cabelos emaranhados, olhos esbugalhados pelo terror de se encontrar sozinha,
Chamou por seu nome em vão. Bradou desesperadamente pelo ser amado. Pediu socorro, a clemência de Emironar, mas sua voz perdia-se no espaço entre a vida e a morte. Chorou então por muito tempo, ali jogada ao chão daquela masmorra. Seu corpo soluçante já não tinha forças para clamar por ajuda. Presa ao cárcere, viveu Zaira por muito e muito tempo, amargando seu ato inconsequente, completamente alheia ao que lhe havia acontecido. Nunca mais tornara a ver Farid Kamur, mas em seu coração nutria a esperança de encontrá-lo ainda uma vez mais. Sua alma, contudo, continuava a alimentar um estranho e crescente ódio pela esposa de Farid, sem que, no entanto, pudesse compreender o quanto Ali Farid havia mudado o destino de Lamura Kamur. Aos poucos o cheiro forte do cárcere foi desaparecendo. Comecei a sentir meu espírito flutuar. Uma sensação de leveza tomou conta de todo o meu ser e aquela cena, que tanto me tocara, foi se dissipando como uma pequena nuvem no espaço. Abro os olhos e percebo estar novamente no salão do ministério. Zaira não se encontrava ali entre nós, mas estaria ao lado de todos no futuro, reencarnada. Seu espírito estava sendo preparado para a volta. Aguardávamos em atitude silenciosa. Tínhamos os olhos rasos d'água, pois sabíamos-nos devedores e o quanto deveríamos nos esforçar por não fracassar novamente. Finalmente, depois de algumas horas de esclarecimentos, Salustio encerrou, entregando ao seu assistente a planta daqueles futuros corpos para serem enviados ao laboratório reencarnatório. Acerquei-me, então, juntamente com Xará, de sua figura simpática e emocionado perguntei: voltarei igualmente para a Terra? Desejo tanto regressar em companhia dos meus. Tua tarefa é aqui mesmo, Selmo, respondeu. Se todos cumprirem o programa contento poderás rejubilar-te por isso. Como assim? Inquiri sem compreender. Ficarás encarregado de no futuro guiar os passos de nossa Sará e de seus 2 filhos, meu caro Selmo, pois que também aquelas 2 alminhas necessitarão voltar para finalmente receberem de Sará o amor que tanto buscaram. Voltarão como entes queridos quando então nossa irmã, liberta dos compromissos assumidos com os filhos, recomeçará a sua jornada, auxiliando, amando e perdoando incessantemente até o último de seus dias terrenos. Eu estava extasiado e abracei-me ao bondoso Salustio, agradecido. Oh, Selmo, disse Sará emocionada. Estaremos outra vez separados. Não me deixes fracassar. Ajuda-me quando na terra eu tiver o véu do esquecimento sobre minha cabeça, tenho muito receio de falhar. Salustio encarregará mais alguém para acompanhá-la na jornada terrena, falou Alda, aproximando-se que durante toda a reunião havia permanecido calada. Quem? Tornou Sará, abraçando-se a amiga. Voltarei novamente para a terra. Não farei parte de tua família terrena, mas Jesus guiará meus passos para junto de ti. Abraçamo-nos sensibilizados. Oh, Alda, que bom estarmos juntas no caminho terreno, tornou minha esposa em lágrimas. Não esqueceremos a nossa amizade, aduziu Alda. Porque é sincera e nasceu de uma noite de sofrimentos. Há muitos anos atrás, caminhamos lado a lado rumo à perfeição. E juntos, os 3, saímos daquela sala de reuniões, caminhando abraçados enquanto em nossos corações nascia uma nova esperança. Demoraremos mais alguns anos até a nossa partida. Até lá ainda teremos muitas oportunidades pela frente. Chegávamos agora à praça principal da cidade. Podia-se avistar as primeiras estrelas reluzirem no firmamento. Sentamo-nos os 3, contemplando aquela paisagem encantadora. Foi então que recordei Tuli. Ela vivia em outra esfera, completando seu aprendizado juntamente com outros espíritos afins. Do seu desencarne pouco sei. As cenas vividas no passado muitas vezes chocam nossas lembranças. Quanto a Emironar, o sultão, encontrava-se no mosteiro, ainda recluso. Seu espírito, muito inferiorizado, clamava por vingança, razão pela qual fora ali mantido, após o seu desencarne, para que não exercesse sua ira sobre Tuli que ainda ensaiava seus primeiros passos na espiritualidade. Pesaroso, afugentei aquelas lembranças. Quando tivermos partido daqui a alguns anos, volta a esse local, Selmo, e recorda os momentos de agora, pediu-me Sará. Seja para nós este recanto uma fortaleza de amor e compreensão entre nós. E juntos, abraçados,
Os três permanecemos mudos ante a contemplação das luzes que acendiam uma a uma no firmamento envolvendo nossa colônia em maravilhoso crepúsculo. Epílogo. Poucos anos mais tarde, começaram a partir em direção à Terra os primeiros espíritos que fundariam a família terrena que hoje existe em uma cidade do Brasil. E foi assim que mais uma vez aquelas almas sofredoras, que viveram em século passado em terras árabes, voltaram a reunir-se desta vez em situações diferentes, mas todos com a bênção da luz renovadora do Espiritismo em seus lares. Aquela que outrora vivera em Bagdá, sob o nome de Tuli, e que era dotada de uma beleza loura e graciosa e que vivera adornada de joias, é hoje uma senhora de simplicidade tocante, completamente diversa da outra. O maestro Camur, de porte elegante e alto, é hoje um jovem inteligente e sensato, que com pouco mais de 3 anos de idade já executava músicas no piano de sua casa, demonstrando o forte pendor musical que trouxera em seu espírito. Onara, que na época vivera em companhia do sultão, renasceu em meio humilde para que assim fizesse por seu próprio esforço sua elevação espiritual. Hoje, depois de muitas tentativas frustradas, vê finalmente seu ideal concretizado. Fausia, Cara, Abraão, Família, Lamura, Selma, Xará, Jamil e Farid, que tiveram seus destinos no passado entrelaçados e que descendiam de alta linhagem, reencarnaram em lares simples onde lutam para conquistar a felicidade à custa de trabalho edificante, bem como Lucas, hoje novamente companheiro de Sará. Núbia, a escrava de Tuli, será criada por esta na atual encarnação, dando ensejo assim para que ambas se reconciliem. Seu Nil, o fiel amigo de Sará, regressou também. E em momento oportuno, ela o reconhecerá no planeta, voltando à tona as emoções vividas no pretérito. Será então, mais uma vez, Sará Camur, colocada à prova. E Alda, a bondosa Alda que retornou à Terra em outra família, desde pequena dedicada amiga de Sará. Amizade morredora une estas duas almas que, na escola terrena, lutarão para aprender a lição maravilhosa do amor ao próximo. O tempo passou rapidamente desde aquele dia. No ministério. Muitos já se foram, buscando na reencarnação e no esquecimento de tudo a abençoada redenção de seus débitos. Daqui de onde me encontro, busco, muitas vezes solitário e saudoso, aquele recanto maravilhoso, silencioso e, recordando a divina lição do Mestre, ele sofreu e amou para que nós aprendêssemos. Ele renunciou para que seus irmãos fossem felizes. Seu exemplo de humildade nos deixa um grande legado. Hoje dirijo daqui o meu pensamento afetuoso a todos vocês que ainda se encontram na Terra, façam ou não parte da minha família espiritual, para que não cultivem o desentendimento, o rancor, a inveja, o ódio, o ciúme e a calúnia em seus corações. Se minhas palavras puderem de alguma forma ajudá-los, considerar-me-ei feliz e agradecido a Jesus por ter me dado a oportunidade bendita de ter-lhes mostrado parte do longo caminho. Há no mundo tantas criaturas à espera de uma palavra de carinho e um gesto de amparo. Quantas e quantas vezes poderíamos ter aliviado o sofrimento de um nosso irmão tão somente com um sorriso bondoso? Que Jesus ilumine a senda de todos e que a luz do entendimento se faça em vossos corações, amenizando assim todas as dores e sofrimentos que a jornada terrena porventura venha a lhes proporcionar. A todos que lerem esta história, história de um homem que viveu e sofreu como vocês na Terra, meu agradecimento e que Deus esteja sempre dentro de seus corações, amparando-os nas horas difíceis da existência terrena. A minha família sempre amada e ansiosamente esperada, o meu abraço espiritual. Selmo Robel. Fim.